Olá pessoal, estamos apresentando a nossa série especial sobre transtornos comportamentais do Instituto Vida para Todos e o tema de hoje é vício. O que é um vício? Como diagnosticar um vício? Vício tem cura? Se você veio até esse vídeo, provavelmente você tem um destes questionamentos. E para responder essas perguntas e outras, nós estamos aqui com o Roberto Graner, que pastoreia igrejas e cuida de pessoas há mais de 30 anos no Brasil e na América Latina. E também o Francisco Rodrigues, Chicão, que é psicólogo há mais de 20 anos e já teve a possibilidade de lidar com vários desses temas. Então, para começar, Chicão, o que é um vício? Muito boa pergunta, obrigado pelo convite. Para ser bem objetivo, o vício ele é um comportamento repetitivo que gera transtorno, que gera prejuízo, tanto para a pessoa que está acometida do vício, como para os que estão ao seu redor, seja familiares, amigos, trabalho e assim por diante. Para vocês terem uma ideia da relevância do tema, nós temos hoje, só viciados em drogas ilícitas, mais de 3,5% da população mundial. Uau, muita gente, né? Muita gente. E o que leva toda essa gente a ter um vício? O que leva uma pessoa a um vício? Certo. O vício, ele está diretamente ligado a um trauma, uma questão emocional. Então, a pergunta ideal, inclusive, seria: qual o seu vício? Não é qual o seu vício, é qual a sua dor? É muito mais humano, né? Qual a sua questão? Qual o seu trauma? Normalmente, o vício é um encurtar de tempo, um encurtar de caminho para pessoas que estão acometidas de algumas questões emocionais e, por não saberem, muitas vezes, do que se trata ou como se tratar, eles buscam caminhos alternativos. Obviamente, caminhos que trazem prazer, que lhe dão prazer e, de preferência, um prazer imediato. É muito comum nos vícios ligados a drogas ilícitas, né? Então, aquele viciado, aquela pessoa que está com um trauma, com uma dor, que procura, por exemplo, uma cocaína, ele está buscando, primeiramente, uma fuga do seu trauma, da sua questão emocional, em detrimento de um prazer imediato, um prazer rápido. Então, a combinação dessas duas situações acaba trazendo um transtorno muito sério no dia a dia de uma pessoa que é acometido de um vício. E, Graner, esse tipo de situação acontece no meio cristão? Sim, acontece e muito, porque somos cristãos, mas nós somos seres humanos. Então, todo ser humano passa pelas mesmas mazelas, nós podemos dizer assim, né, Chico? Sim. Então, todos passam pela mesma coisa. E uma coisa que você comentou, que é muito interessante, falou de encurtar caminho. E esse encurtar caminho é encurtar o caminho para o prazer, porque todos nós, o vício é alguma coisa que a gente gosta, né? Sim. É uma coisa que dá alegria, que dá prazer. Então, na verdade, Deus, ele nos criou para nós termos prazer, para nós termos alegria. Então, todo ser humano, ele busca prazer, ele busca alegria. Não vai ter nenhum ser humano, a não ser que ele seja masoquista, né? É isso? Sim. Mas todo mundo vai querer buscar ter prazer e alegria. Agora, a questão é o encurtar caminho, que aí entra o vício. É isso mesmo, Francisco? É isso mesmo. Então, outra opção de pergunta, né? Ao invés de você perguntar qual o seu vício, qual a sua carência, o que você necessita, né? O que você precisa. E provavelmente, na resposta, encontraremos o motivo de uma pessoa estar querendo encurtar esse caminho. Isso que eu ia perguntar. Esse desequilíbrio, né? O que leva a pessoa a viver esse tipo de desequilíbrio? As situações são diversas. O que nós temos até hoje, por exemplo, uma questão de genética, não temos como comprovar, não há um gene específico para um determinado tipo de vício, por exemplo. Mas o que nós temos o convívio, o social, interfere muito em relação aos vícios.
Aqui vai uma situação bastante corriqueira nos nossos consultórios. Nós temos ali uma família que, por algum motivo, o pai, né, o chefe daquela família, ele é alcoólatra, seja por uma questão de sustento familiar ou porque perdeu um ente querido, enfim, qualquer um motivo que o leve a fugir dessa situação emocional que eu havia comentado no início, e então ele busca um caminho numa droga lícita, no caso da bebida, né? O filho... Tipo, é como uma maquiagem, algo que tenta resolver ali o problema, mas de fato não está resolvendo. Sim, além da maquiagem, é uma fuga mesmo. Então, aquele chefe de família, ele está indo para o álcool para esquecer aquela situação que está o perturbando, né, e tentar tocar a sua vida. Grande engano, né, porque na realidade a pessoa está se complicando ainda mais, está trazendo mais transtornos, inclusive indiretos. Então, para aquele filho, por exemplo, que está presenciando aquela situação familiar, com certeza ele terá mais probabilidade de também incorrer no risco de álcool. Ou seja, qualquer fraqueza que eu identificar nos meus desafios diários, que são muitos, inclusive nos dias atuais, ele tem uma válvula de escape. Eu vou fazer como meu pai fez, vou buscar uma bebida alcoólica. E as pessoas devem se perguntar, como eu descubro que eu tenho um vício, ou como eu faço para saber que o meu filho, ou um amigo, ou uma pessoa que eu cuido, ou pastoreio, está passando por isso? Como funciona esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico dificilmente o viciado ele consegue identificar, mesmo porque essa é uma das características do vício, né? Então, aquela pessoa que está cometido de um vício, seja um vício lícito ou ilícito, ele acha que ele pode sair daquela situação a qualquer momento, que ele tem controle da situação. Mas isso é um grande engano. Todo viciado, ele tem uma dependência oculta. Ele não consegue sair por si só. E ele consegue, sim, identificar a situação por conta das perdas que vão ocorrer no dia a dia dele. Ou seja, se é, por exemplo, um adolescente, ele deixa de ir à aula porque ele precisa usar da pornografia, que é algo que lhe dá um prazer imediato. Então, ali, ele foge de uma situação emocional, como disse no início, de um trauma, e deixa para trás todo um cotidiano. E isso vai se agravando com o passar do tempo e ele não consegue, por exemplo, se concentrar nas aulas, porque ele quer obter um prazer rápido. Quando ele deixa a sua vida de lado em detrimento a esse prazer que ele escolheu ter, independente da droga, porque aqui a gente está falando de drogas lícitas e ilícitas, mas o vício, ele pode ocorrer em qualquer situação e com qualquer coisa. Por exemplo, pornografia. Eu consigo ser um viciado em música clássica. Sim. Então, tudo aquilo que me leva a fazer de uma maneira intensa, exacerbada, desequilibrada, que me tira do cotidiano, eu posso considerar isso um vício. E como trazer isso à luz da presença de Deus? Né? Como trazer luz a uma situação como essas que a gente comentou aqui? Bom, convivendo com muitas pessoas e muitas situações, queria trazer aqui um versículo da Palavra de Deus, que é 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, realmente, quando alguém já está nessa fase do vício, ele está debaixo do domínio. E essa relação lícito e domínio, né, como falava anteriormente, Deus ele nos criou dessa forma, para que nós sejamos felizes, alegres, né, tenhamos prazer. Deus nos fez dessa maneira, tanto é que quando Ele nos criou, Ele criou o homem e colocou no jardim do Éden, um lugar de prazer e de alegria, tá certo? Só que, como o Francisco estava colocando, a Bíblia também nos diz que tudo tem o seu tempo, tem tempo para tudo. Então tem o tempo do seu esforço, do seu trabalho e também tem o tempo da recompensa. A recompensa ela vem depois do trabalho. Então todos esses princípios estão
na palavra de Deus. Mas quando a gente quebra esses princípios, e isso pode acontecer com alguém que não tem Deus, como também pode acontecer com aquele que é um cristão, que já entregou sua vida para Jesus, mas também pode estar sofrendo dessas coisas. O apóstolo Paulo aqui, ele disse, todas me são lícitas. Era o apóstolo Paulo falando. Mas aqui ele tinha um controle, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, quando essa segunda pergunta, ela vem trazer se a pessoa pode ter um diagnóstico, se ela pode saber. Muitas vezes as pessoas que estão viciadas... Ou se Deus pode mostrar para ela a condição dela. Exatamente. Existem situações onde Deus revela, mostra para ela, ok? Mas é muito difícil uma pessoa nessa condição, vamos dizer assim, receber a luz de Deus. Porque ela está presa, ela está dominada. E mesmo quando algumas pessoas falam para ela, normalmente ela tem uma historinha. Qual é a historinha? Eu não estou viciado, eu não estou dominado. Eu paro a hora que eu quero. Então, isso você está enganando a você mesmo. Exatamente, vai se enganando a si mesmo. O engano do pecado, né? A Bíblia menciona. Exatamente. Então, essa é a ação do pecado em nós, tá certo? E que aí a pessoa não consegue buscar ajuda, porque ela não se vê com um problema. O vídeo já terminou, mas o assunto ainda não. Você vai poder conferir o restante da conversa na segunda parte desse vídeo, mas antes de ir lá, curte aqui embaixo, compartilha e segue a nossa página do Instituto Vida para Todos, porque isso ajuda muito, tá bom? Que Deus te abençoe. Força para vencer, mudar e prosseguir. Vida para crescer, amar e te servir, para te conhecer. Me consagrar e te viver. Dá-me força, dá-me vida e de tua plenitude vem me encher. Senhor, dá mais, Senhor, dá mais.